Bom, aqui eu vou dar uma ajudinha sobre razão. A gente vai estudar um pouco sobre razão. O que é que eu posso dizer sobre razão? Razão é uma divisão. Então a gente sabe que razão é a mesma coisa que uma fração, ou é a mesma coisa que uma divisão. Isso a gente tem que ter em mente. Quer ver? Olha só um exemplo aqui, ó. 2 sobre 3 é uma razão. 2 sobre 3 é uma fração. E 2 sobre 3 é uma divisão. Ou seja, quando eu digo 2 sobre 3, é a mesma coisa que eu dizer que 2 é dividido por 3. Ou então eu posso dizer que 2 está para 3. Essas três formas de representar uma razão, porque aqui é uma fração, aqui é uma divisão e aqui é uma razão. E eu posso representar de todas essas formas. Vamos para a gente entender bem o que é uma razão, a gente precisa entender quais são as partes. Olha, essa parte de cima, lá na fração, a gente chama de numerador. E a parte de baixo a gente chama de denominador. Quando é na divisão, a gente chama isso aqui de dividendo. E a gente chama isso aqui de divisor. Já aqui na razão, a gente chama essa parte que vai ficar em cima de antecedente. E essa parte aqui, ó, que vai ficar embaixo, a gente chama de consequente. Por que a gente precisa saber disso? Porque na hora de interpretar um problema que envolve razão, a gente tem que olhar quem é que vem primeiro. Primeiro é antecedente. E quem vem depois. Depois é o consequente. Então se lembre, a parte de cima, antecedente. A parte de baixo, consequente. Vamos pegar um exemplo para a gente entender melhor sobre razão e ver como é uma divisão bem simples. Olha só aqui esse exemplo. Coloquei aqui de comum Pedro e José porque para a gente saber quem é um antecedente e quem é um consequente. Olha o exemplo. A idade de Pedro é 30 anos e a idade de José é 40 anos. Qual é a razão entre a idade de Pedro e a idade de João? Então veja que pediu primeiro aqui a idade de Pedro. Então, na hora de me responder, eu vou montar uma fração com antecedente é Pedro. Qual é a idade de Pedro? 30. Qual a idade de José? José é o que vem depois, é o aqui antecedente, aqui consequente. Então, 40 anos. Então, aqui é a razão da idade de Pedro para José. Só que tem um detalhe em razão. A gente nunca deve deixar a fração por terminar. Como é por terminar? Essa é uma fração que eu posso simplificar ela. Olha, eu posso eliminar isso por esse, fica um 3 sobre o 4. Ou simplesmente eu posso dividir isso aqui por 10, dividir isso aqui por 10. Isso a gente chama de simplificação de fração, lembra? Então, 30 dividido por 10 é 3, 40 dividido por 10 é 4. Aqui não dá mais para simplificar, então se desse eu continuaria. Só que não dá, né? Então, parou aqui. E a razão é essa daqui. Olha a pergunta. Qual é a razão entre a idade de Pedro e a idade de José? A razão é 3 para 4. Essa é a razão da idade entre Pedro e José. E se fosse o contrário? Se fosse primeiro José e depois Pedro. Veja que eu não mudei os números, mas na pergunta eu mudei. Por isso que é interessante prestar atenção nessa ordem. Quem vem primeiro, quem é o antecedente. Então, nesse caso aqui, a gente já vai montar um outro exemplo, uma outra resposta que o antecedente agora é José. Qual a idade de José? 40 anos. Qual a idade de Pedro? 30 anos. E aí a gente faz as simplificações, né? E aí vai ficar o quê? 4 e aqui 3, 4 terços. A razão entre a idade de José e a idade de Pedro é 4 terços.
Essa é a razão, essa é uma divisão.